A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma lição da revista da CPAD. Vamos estar iniciando esse trabalho da classe de jovens aqui no canal. E a lição que nós vamos estudar é o primeiro trimestre de 2024, que tem um tema: os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. A doutrina bíblica como base para uma caminhada cristã vitoriosa. O tema da primeira lição: Bíblia, a fonte da doutrina genuína. Texto principal: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo 3,16. O resumo da lição: a Bíblia é a única fonte genuína de doutrina para o cristão. A lição ela tem 3 objetivos. O primeiro objetivo é apresentar a origem da Bíblia. O segundo objetivo é explicar a inspiração das Escrituras. E o terceiro ponto é destacar a Bíblia como fonte de doutrina. O texto bíblico se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17. Introdução. Nesse trimestre estudaremos a respeito do valor da doutrina. Este é um tema de fundamental importância para o cristão, individualmente e para a igreja. Quanto ao foco da primeira lição, abordaremos a Bíblia como fonte segura da doutrina. Certamente você concorda que a Bíblia é inspirada para uma vida cristã, frutífera, saudável, mas você sabe qual é a sua origem e natureza? Nesta primeira lição, vamos responder essas questões discorrendo a respeito da origem da Bíblia, a sua inspiração divina e a sua elevada e inestimável importância. Ponto 1. A origem da Bíblia. A Bíblia atesta categoricamente o fato de Deus não desejar estar calado, mas sim falar. E ele fala sobre isso na sua análise sobre a intenção e a ação de Deus em falar, especialmente por meio de Jesus Cristo. Definitivamente, Deus é um ser que fala e assim comunica-se com os homens de diversas formas, especialmente por meio da sua palavra, isto é, a Bíblia Sagrada. É sobre este livro divino que este capítulo propõe-se a refletir, em especial como fonte genuína e segura da doutrina cristã. Tópico 1. Definição do termo. A palavra Bíblia é, sem dúvida, uma das mais comuns e mais usada em círculos cristãos. E não é somente isso. É uma daquelas palavras que todas as pessoas, sem distinção, conhecem o que se quer dizer. Afinal de contas, a Bíblia é o livro mais conhecido de todos, em toda a história e em todos os tempos. Não se pode afirmar, contudo, que todos tenham conhecido do sentido pleno e técnico da palavra Bíblia, mas, ao contrário do que alguns possam pensar, conhecer esse aspecto do estudo sobre a Bíblia é importante, pois permite a compreensão da sua real e precisa importância, assim como da sua trajetória histórica e dos seus aspectos estruturais. Por essa causa, esta sessão dedica-se em apresentar, ainda que panoramicamente, uma definição de Bíblia, como o termo Bíblia vem da expressão grega Biblios, Mateus 1:1, que significa um livro, ou ainda de forma diminutiva Biblion, Lucas 4:17, que nesse caso significa pequeno livro. Outro elemento importante a ser considerado é que o vocábulo Bíblia originou-se da realidade de um rolo de papiro de tamanho pequeno chamado biblion, que dependia da junção de vários rolos junto com para serem chamados de Bíblia. Diante dessa informação, como pensar ou aprender a unidade da Bíblia como palavra de Deus e dar a ela a devida atenção e considerada digna de aceitação como palavra de Deus. A linha de raciocínio aqui se dá na direção que a Bíblia é formada de vários livros, mas que, em virtude da sua natureza, fundamento e mensagem, torna-se um livro. Isso mesmo, um único livro, inigualável,
e admirável. A Bíblia, por razões concretas, torna-se um livro singular. Daí, ela recebe outros nomes que designam a sua grandeza e dignidade de confiança. A Bíblia é chamada de Escritura. Marcos 12:10, capítulo 15, 28, Lucas 4:21, João 2:22, capítulo 7:38, 10:35, Romanos 4:3, Colossenses 4:30, 2 Pedro 1:20. Escrituras, Mateus 22:29, Marcos 12:24, Lucas 24:27, João 5:39, Atos 17:11, Romanos 1:2, 1 Coríntios 15, versículo 3 e 4, e 2 Timóteo 3:15. Santas Escrituras, Romanos 1:2. Sagradas Escrituras, 2 Timóteo 3:15. Palavra de Deus, Romanos 3:2. E Palavra de Deus, Marcos 7:13, Romanos 10:17, 2 Coríntios 2:17, 1 Tessalonicenses 2:13, Hebreus 4:12. A Bíblia distingue-se de todos os demais livros por diversos motivos, e isso se dá principalmente por causa da sua origem, tanto do ponto de vista literário como também e principalmente do ponto de vista sagrado. Subtópico 2. Depois de avaliado o termo Bíblia e, em certa medida, visto uma breve informação sobre os seus primeiros usos, a proposta aqui é a de ampliar o conhecimento sobre a origem da Bíblia, sob a perspectiva de um livro literário, que, em virtude de ser uma mensagem de Deus aos homens, precisou ter aspecto humano. Com a finalidade de alcançar os seus objetivos nesse sentido, é preciso enxergar a Bíblia como um ato amoroso de Deus, pois ela é a palavra eterna do Pai, inserida na realidade do tempo e do espaço em que o ser humano vive. Conforme visto anteriormente, a Bíblia é um livro antigo e a sua forma original era a de um rolo, Jeremias 36:2, feito de papiro e pergaminho, 2 Timóteo 4:13. Fatores históricos e do desenvolvimento tecnológico contribuíram diretamente para que a Bíblia Sagrada fosse discernida entre os homens, como se percebe a sua íntima relação com a intervenção do papel, que se deu no século II pelos chineses, além de ter sido beneficiada com a descoberta e com o avanço da imprensa. Fato de que ocorreu entre 1450 e 1455 d.C. por Johannes Gutenberg. Além desse fato histórico, a Bíblia impressiona qualquer crítico literário no que diz respeito à sua escritura e diversidade, tanto no que se refere ao tempo como também à cultura e à personalidade dos seus escritores, já que ela tem 66 livros, escrita por 40 homens que viveram em tempos, lugares, condições, vida e cultura diferentes, sem contar que foi escrita em hebraico, aramaico e grego, no período estimado de 1600 anos, tratando sobre os mais diferentes temas, mantendo uma unidade admirável e inigualável. Não se trata de qualquer livro, nem mesmo de qualquer mensagem. Afinal de contas, a Bíblia é a palavra de Deus, e do ponto de vista literário, é inigualável, inalcançável e, portanto, insuperável. A origem sagrada da Bíblia. A Bíblia é um livro sagrado, e o termo dado a isso é o cânon sagrado. Cânon, ou escrituras canônicas, é uma referência à coleção completa dos livros, divinamente inspirada, que juntos formam a Bíblia Sagrada. Quanto à origem e definição do termo, ela é de origem cristã e vem do grego canon, e provavelmente do hebraico cané, que quer dizer junco, caná ou vara de medir, com referência a uma regra ou uma norma de seguir. Ao ser usado como referência, a Bíblia é uma forma de confirmar que os seus livros são considerados acertadamente como palavra de Deus, serve, portanto, como regra de fé e prática. Gálatas 6:16.
Para que a Bíblia fosse considerada palavra de Deus, ela passou por um processo que tem sido chamado de canonização, que, na definição do pastor e teólogo Claudionor de Andrade, o termo vem do grego kanosirem, tornar-se santo, e indica o processo que levou ao reconhecimento dos livros que compõem a Bíblia como singularmente inspirados por Deus. Esse processo deu-se em um longo período, sendo aplicado tanto em relação do Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. A canonização do Antigo Testamento. O processo de canonização do Antigo Testamento ocorreu dentro de um longo prazo de tempo que durou em média de 1046 anos. Para que se tenha uma ideia disso, mesmo que superficial, note que Moisés escreveu as primeiras palavras do Pentateuco por volta de 1491 a.C., enquanto Esdras escreveu as últimas palavras do Antigo Testamento por volta de 445 a.C. Outra curiosidade é a verdade de que Malaquias foi o último escritor do Antigo Testamento, embora tenha sido Esdras, sacerdote e escriba, o encarregado de complementar e organizar o cânon sagrado. Há uma questão considerada central quando o tema é a canonização do Antigo Testamento. A questão é: qual o critério para que o texto do Antigo Testamento seja qualificado como sagrado e como esses livros entraram no cânon sagrado? A resposta é essa questão é dada por R.T. Beckwith, que afirma: o que verdadeiramente qualifica um livro para um lugar no cânon no Antigo Testamento e no Novo Testamento não é simplesmente o fato de ser antigo, informativo e útil, e de fazer muito tempo que é lido e valorizado pelo povo de Deus, mas sim que tenha a autoridade de Deus para o que diz. Deus falou através do autor humano e a fim de ensinar o povo em quem acreditar e de que maneira se comportar. Não é tão somente um registro da revelação, mas também permanece forma escrita da revelação. É o que queremos dizer quando afirmamos que a Bíblia é inspirada, o que nesse particular torna os livros da Bíblia diferentes de todos os outros. A canonização do Novo Testamento. O termo a canonização do Novo Testamento. O teólogo Claudionor de Andrade contribui novamente com a sua explicação de que o cânon do Novo Testamento é o conjunto dos livros que compõem o Novo Testamento e que foram reconhecidos formalmente pela Igreja Cristã como inspirados singularmente por Deus, e cuja formação é de 27 livros, 4 evangelhos, um livro histórico, 14 epístolas eclesiásticas, 7 epístolas universais e um livro profético. Quando comparado ao processo do Antigo Testamento, a canonização do Novo Testamento foi mais complexa, logo mais demorada. E isso se deu principalmente por conta da distância dos lugares onde os escritores estavam. Enquanto escreviam, os critérios para que se tornassem canônicos foram: 1. Ter sido um dos apóstolos ou por alguém bem próximo a eles. 2. O conteúdo deveria ser coerente com os ensinamentos da igreja e os demais livros sagrados. 3. Deveriam ser conhecidos e reconhecidos na igreja. Alguns concílios tiveram de ocorrer no sentido de avaliar-se e concluir sobre a sacralidade de cada um desses livros. Entretanto, é importante destacar que esse concílio não tiveram a função de dar autoridade divina às escrituras, mas somente as reconheceu. Por fim, a teologia sistemática pentecostal apresenta 3 critérios que serviram tanto no processo de canonização no Antigo Testamento quanto no do Novo Testamento, conforme se vê: 1. O exame do texto sagrado; 2. O exame do autor sagrado; e 3. A aceitação do livro na comunidade dos fiéis. Ponto 2. A inspiração das Escrituras. O tema da inspiração das Escrituras tem sido um dos mais debatidos no contexto dos estudos sobre a Bíblia Sagrada. E isso é legítimo, pois a sua importância é confirmada de diversas formas, principalmente pelo fato de que é por ela
que as Escrituras podem ser chamadas de Palavra de Deus. Devido a isso, essa seção propõe uma definição do termo inspiração, além de avaliar a sua dupla origem, que é divina humana. Subtópico 1. O termo inspiração vai à frente de expressões como iluminação, convicção e testemunho. Logo merece e carece de atenção especial no que se refere à compreensão do seu significado, do latim inspiration, que advém do verbo inspirare. Inspiração quer dizer soprar em ou ainda insuflar. Ao afirmar que a Escritura é divinamente inspirada, o apóstolo Paulo está afirmando que ela foi idealizada e supervisionada pelo Espírito Santo. 2 Timóteo 3,16. Motivo pelo qual ela é digna de toda aceitação. 1 Timóteo 1,15. Na concepção de Charles Peffer, a inspiração é o milagre da revelação redentora e divina pela qual os escritos sagrados foram compostos, o produto do fôlego criativo de Deus, possuindo a autoridade divina absoluta. Diante dessa explicação, é possível concluir parcialmente que a inspiração possui dois aspectos, sendo eles: primeiro, a inspiração das Escrituras, uma natureza milagrosa, isto é, divina. Segundo, a inspiração confere autoridade divina nas Escrituras diante dos homens. Sendo assim, a inspiração da Bíblia Sagrada aponta para a ação do Espírito Santo na condução de todo o trabalho dos seus escritores. Ao pensar esse termo como a respiração do Espírito Santo, a ideia recai sobre a permanência dessa ação, pois é ele mesmo que mantém a autoridade e a ação das Escrituras, garantindo assim os seus resultados. É a inspiração que atesta a autoridade divina da Bíblia Sagrada, pois é ela que aqueles que a escreveram puderam redigi-la com a necessidade, precisão, fazendo com que se tornasse a palavra de Deus. Subtópico 2. Revelação especial da Bíblia. Os que se opõem à verdade da Bíblia de Deus geralmente se utilizam de questões como a humanidade dos que escreveram, pois, de acordo com os seus argumentos, eles levantam questões como as razões pelas quais Deus decidiu usar homens para escrever a sua palavra, além de perguntar sobre como acreditar na veracidade divina de um livro escrito por homens. Foi Deus quem decidiu revelar-se ao homem, e isso ocorre de três formas. Primeiro, por meio das suas obras. Salmo 19, versículo 1 ao 6, Romanos 1, versículo 18 ao 20. Segundo, por meio de Jesus Cristo, o seu Filho, Hebreus 1, versículo 2 e o 3. E terceiro, por meio da sua palavra, Hebreus 1, 1. Neste último caso, isto é, no que se refere à Bíblia Sagrada, os homens estiveram envolvidos, e isso pode ser justificado de duas formas. Primeiro, estratégia divina. Homens escrevendo para homens, na linguagem de homens, com vista à compreensão da mensagem a ser transmitida. Segundo, graça divina. Não obstante as muitas limitações dos escritores, ainda assim, estes foram usados por Deus para cooperar no projeto do maior e mais importante livro da história. A escolha de homens como autores da Bíblia é justificada pela estratégia divina. Haja vista que o uso da linguagem humana contribuiria com a comunicação da mensagem. Embora tenham sido seres humanos que escreveram a Bíblia, a sua fonte foi o próprio Senhor Deus, que os chamou para essa missão. 2 Pedro 1, 21. Aliás, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a iniciativa da comunicação foi de Deus e de forma oral.
Gênesis 1, 28 ao 30, João 14, 26. Com os que receberam a missão de registrar a sua palavra, Êxodo 17, 14, capítulo 24, 4, capítulo 34, 27, Números 32, 2 e Deuteronômio 31, 24 a 26, Josué 24, 26, 1 Samuel 10, 25, 1 Crônicas 29, 29, 2 Crônicas 26, 22, capítulo 32 e o versículo 32 e Jeremias 30, versículo 2. Trata-se de, no mínimo, uma dinâmica admirável, bela e impressionante, na qual se observa a íntima relação entre a inspiração divina e as particularidades individuais dos escritores da Bíblia, que não foram anuladas antes, foram potencializadas e utilizadas por Deus como instrumento para que os seus objetivos pudessem ser alcançados. A natureza humana das Escrituras não é, portanto, barreira e nem argumento para questionamentos da sua veracidade. A autoridade divina, pelo contrário, isso acentua ainda mais o poder e a graça de Deus na condução perfeita e eficaz desse processo. Tópico 3. A natureza divina da Bíblia. O crente pode assegurar-se de que a Bíblia é inteiramente confiável, digna de toda aceitação, pois ela é a palavra de Deus. Entretanto, como confirmar a natureza divina na Bíblia? Em primeiro lugar, é preciso de fé, para que a Bíblia seja aceita e recebida como palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 2,13. Há, contudo, outros meios pelos quais a fonte divina da Bíblia pode ser constatada e aceita, como a sua unidade, a sua mensagem inigualável, o cumprimento das suas profecias e testemunho que dá ela de si mesmo tendo sido escrita por diferentes pessoas nas mais variadas condições em diferentes épocas. A unidade doutrinária e estrutural da Bíblia indica a inquestionável e necessária presença de um idealizador soberano, que conduziu a sua composição e estruturação. É exatamente a natureza divina das Escrituras que faz dela um livro atual em todo o tempo. Ou seja, a Bíblia não fica desatualizada, pois ela possui a eternidade da sua essência. Além disso, a Bíblia, como palavra de Deus, é eficaz nos resultados, já que ela é virtude da sua natureza divina. Alcança o que é inalcançável, isto é, aquilo que nem a maior especialista em sondagens ou ainda o equipamento mais tecnológico eficaz é capaz de alcançar. A mensagem das Escrituras também faz dela um livro divino, pois ela reafirma a perfeição divina de Deus, o estado de queda do homem, os seus efeitos, o amor de Deus revelado em Cristo, bem como o chamado a um homem para redenção e para a esperança de vida eterna. A Bíblia contém profecias, das quais muitas já se cumpriram, outras estão em franco cumprimento e outras ainda se cumprirão. E somente Deus é capaz de anunciar antecipadamente e com certeza a própria Bíblia dá testemunho da sua natureza divina. 2 Samuel 23, versículo 1 a 2, 2 Timóteo 3,16, 2 Pedro 1, 20 e 21. A Bíblia é a palavra de Deus, mesmo porque ela tem no Senhor a sua fonte. E isso atesta a sua legitimidade divina. Ponto 3. A Bíblia como fonte da doutrina. Tão importante quanto a doutrina enquanto conteúdo é a identificação da sua fonte. Em primeiro lugar, por isso, permite o aprimoramento do entendimento a seu respeito. Em segundo lugar, para evitar possíveis enganos. Por causa disso, este capítulo é concluído com uma sessão inteira para tratar a respeito da verdadeira e segura fonte de toda a doutrina cristã. A Bíblia, iniciando pela busca de compreender o significado de doutrina, esta sessão discorre sobre a importância da Bíblia como fonte genuína e exclusiva de toda doutrina, além de abordar acerca da importância das doutrinas bíblicas e como se sustenta a ideia da Bíblia
como fonte segura de doutrina. Subtópico 1. Definição do termo. Em linhas gerais, doutrina é ensinamento, e o ato de doutrinar é o mesmo que ensinar. Doutrinar, portanto, é ensinar com base no conjunto de crenças pertencentes a uma pessoa, individualmente, mas principalmente a um determinado grupo religioso. Coletivamente, conclui-se essa parte com a reafirmação de que a doutrina expressa, em muitos casos, a realidade vivida anteriormente à Igreja e que não só merece, como também deve ser valorizada no seio da Igreja, principalmente no âmbito de culto, o que demonstra a sua elevada importância. Subtópico 2. A importância da doutrina. Ao contrário do que muitos digam, a Assembleia de Deus é uma denominação preocupada com a preservação e fortalecimento da doutrina bíblica. Há muitas formas pelas quais isso pode ser confirmado. No entanto, a informação abaixo encarrega-se de fazer isso de forma ainda mais eficaz, conforme se vê. A preocupação com a preservação. A preocupação com a preservação da integridade doutrinária dentro do movimento também resultou na promulgação de diversas manifestações. Eram estas feitas por ministros das Assembleias de Deus, que sentiu a necessidade de maior ajuda. Estabelecimento sobre vários assuntos atinentes ao campo de trabalho. A maior parte desses documentos foi preparada para a Comissão sobre Pureza Doutrinária, uma comissão permanente nomeada pelo presbítero executivo das Assembleias de Deus. Além disso, a doutrina bíblica é confirmada na sua importância, muito especialmente porque ela aponta o caminho a ser seguido pela Igreja, estabelecendo assim as suas prioridades, que não devem ser negligenciadas. Ela também protege a Igreja dos ataques externos, neste caso, advertindo sobre o que não fazer como método de manutenção da saúde espiritual. Historicamente, as doutrinas bíblicas surgiram e consolidaram-se como resposta às ameaças e defesa aos ataques à unidade da fé da Igreja. Nesse ponto, a doutrina reafirma-se como indispensável à vida da Igreja, pois ela cumpre a função de impor limites, mantendo assim a sua integridade. Uma igreja sem as doutrinas bíblicas pode ser comparada a uma casa sem portas, cuja característica é a ausência de limites e a presença marcante e desastrosa da desordem. A doutrina bíblica lança luz no caminhar da igreja e fecha as portas para as ameaças externas. Subtópico 3. Verdadeira fonte doutrinária. Pela Bíblia, Deus comunica-se com o homem, e isto se dá em duas dimensões. Primeira, com o homem em geral. Em segunda, com a igreja em particular. Note que a ordem de Jesus é para que o evangelho seja pregado em todo o mundo. Marcos 16:15. Assim como Paulo afirmou que compartilharia o mesmo evangelho com os irmãos que estavam em Roma. Romanos 1:15. Obedecendo os respectivos propósitos, o evangelho a ser pregado ao pecador é o mesmo a ser ensinado à igreja, cuja fonte é uma só, a palavra de Deus, isto é, a Bíblia. Considerando que, conforme já visto, doutrina é ensinamento, as palavras de Paulo confirmam que a Bíblia é a fonte de toda doutrina cristã, conforme se lê. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo 3,16. Inquestionavelmente, a Bíblia é a fonte segura e genuína de toda a doutrina cristã, razão pela qual deve ser a companheira fiel de todo crente que deseja honrar a Deus com a sua vida. Chegamos à nossa conclusão. Nesta lição, reafirmamos o lugar da Bíblia como fonte genuína da doutrina cristã. Vimos que ela é a inspirada palavra de Deus, cujo desenvolvimento histórico e estrutural comprova que, não obstante tenha sido escrita por homens falíveis, Deus é a sua fonte, o que faz dela o livro dos livros, pois ela é o instrumento infalível e inerrante de comunicação da mensagem de Deus aos seres humanos.
Você que ficou até aqui, Deus os abençoe grandemente. Deixe seu like, comente, compartilhe a lição. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Deus os abençoe.